Oi gente, tudo bem? Aqui é Marcos do canal Interpretando Soluções. A gente está na questão número 2 da prova da ANPEC de 1991. A gente analisou até a opção número 2. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, ou seja, é o último vídeo. Nós vamos tratar das duas últimas opções, que são a opção 3 e a opção 4. Vamos lá. Os vendedores seriam beneficiados se o imposto fosse cobrado dos consumidores? Gente, isso aqui não necessariamente é verdade. Vamos lá. Ó, quanto mais elástica for a demanda, o que vai acontecer? Se a demanda for extremamente elástica, o consumidor vai ter uma capacidade muito grande de certa forma, de protestar, de parar de consumir, de reagir às mudanças no preço. Então, se o preço aumentar, se a elasticidade for muito grande e o preço aumentar 10 centavos, o preço da calça jeans for de R$40 para R$40,10, por exemplo, o consumidor com uma elasticidade muito grande, ele vai reagir e não vai mais comprar essa calça jeans, porque a demanda dele é muito elástica. Ela é mais elástica do que a capacidade das firmas de ofertarem calça jeans. Isso pode acontecer. Isso é um caso verídico, isso acontece. Alguns consumidores são assim. Então, não necessariamente essa opção vai ser verdadeira. Então, se existe pelo menos um caso que ela é falsa, então ela é uma afirmativa falsa. Vamos dar uma lida aqui no que o autor está explicando. Ó. Quanto mais elástica for a demanda, o repasse do imposto aos consumidores significa um aumento dos preços. Fará com que a demanda caia de maneira tal que o lucro do produtor diminuirá. Óbvio isso. Porque se os consumidores começarem a protestar em consumir menos, mesmo que você esteja vendendo ou ofertando a um preço maior, você vai ter um número menor de clientes. E aquilo vai te gerar um lucro menor. É o que ele está falando. Você não pode sair aumentando o preço das coisas simplesmente pela ambição de lucrar. Você está sujeito às elasticidades dos consumidores. E se o consumo for muito elástico, for bens, digamos assim, supérfluos, o consumidor vai parar de consumir aquele bem. Simplesmente vai trocar pelo consumo de outros bens. Ele vai reagir muito forte à mudança de preço. Vamos continuar lendo. Os vendedores só serão beneficiados com o repasse do imposto para os consumidores se a demanda das calças jeans for inelástica, de modo que o aumento dos preços faça com que a demanda cair em uma proporção menor que a variação dos preços. O que vai acontecer? Só para aqueles consumidores de demanda inelástica, ou seja, não conseguem protestar. É aquele tipo de consumidor que você aumenta a calça jeans de 40 para 50 reais, de 40 para 60, de 40 reais para 100 reais, e a pessoa continua a comprar. É como se fosse um escravo de consumo. A pessoa não consegue reagir aos preços. Ela é inelástica. A demanda, a elasticidade, o preço da demanda daquele consumidor é inelástico. Somente nesse caso ela poderia fazer isso, porque se os consumidores, vamos dizer assim, tivessem uma inelasticidade muito forte, ela poderia aumentar o preço em 10%, por exemplo, que o consumo ia reduzir em 1%, por exemplo, porque os consumidores teriam pouca capacidade de parar de consumir. Mas a calça jeans não é como um remédio para AIDS, por exemplo, que a inelasticidade é muito alta, que o consumidor não consegue parar se ele parar de comprar o coquetel, ele vai ficar muito mal, ou um tratamento de câncer, ou alguma coisa assim. A calça jeans, as pessoas costumam ter uma certa elasticidade. Se o preço aumentar muito, elas consomem outro tipo de tecido. Então, vamos lá, opção número 4, para não tomar muito tempo. Vamos lá. Se o preço da calça for R$10 e o governo colocar o imposto de 10%, ou se colocar o imposto de $1, R$1, aliás, o efeito será idêntico. Então, o que vai acontecer aqui? Esse imposto de 10% é o imposto ad valorem, que é sobre o preço. É 10% do valor. E o imposto de um real é R$1 por cada unidade a mais. É o imposto sobre a quantidade. O que vai acontecer para a gente saber se é idêntico ou não? A gente vai ter que analisar cada caso. Vamos ter que fazer essa conta.
Então vamos lá. Bom, gente, se vocês forem olhar essa solução aqui, pode ser que vocês se sintam assustados, porque tem uma conta aqui muito grande e tal, cheia de letra, mas é só aparência, tá? Não é tão difícil. Eu vou dar uma lida aqui, vocês rapidinho vão entender isso. Ó, um imposto de R$1 sobre a calça que custa 10 é um imposto sobre a quantidade, foi o que eu acabei de falar agora, lendo anunciado, que quer dizer que o consumidor terá que pagar ao governo uma certa quantia por unidade de calça que ele comprar. A alíquota de 10% corresponde ao imposto ad valorem, que eu acabei de falar. Se a calça tem um preço igual a 10 e sobre este preço é colocado um imposto sobre venda de 10%, que é aquele ad valorem, que é aquele lá de cima que a gente tinha visto, o preço efetivo para o consumidor será 1 mais 0,1 vezes 10. Isso aqui é você escrever de forma decimal um aumento percentual de coisas. É você colocar 1 mais a fração decimal, que é aquela porcentagem. 0,1 é a tradução para a forma decimal de 10%. E 10 é o preço. A calça custa 10. Ela vai passar a custar 11 quando aumentar 10%. Vamos lá. O efeito desse imposto será idêntico, independentemente do modo aplicado. Se a curva de demanda dos consumidores for perfeitamente inelástica ou se a curva de oferta dos produtores for perfeitamente elástica. Nesses dois casos, os consumidores irão arcar com todo o imposto. Irão arcar com todo o imposto e irão pagar 11 pela calça, independentemente do sistema de recolhimento adotado. O efeito também será idêntico se, ao contrário, a curva de demanda dos consumidores for perfeitamente elástica e se a curva de oferta dos produtores for perfeitamente inelástica. No caso, os consumidores irão pagar R$10 pela calça, mas os produtores ficarão com 9. Então, o que está sendo dito aqui? Vou traduzir para vocês. Ó, quando que os consumidores vão arcar com todo o custo do imposto e vão pagar um preço de 11? Quando que isso vai acontecer? Quando eles não tiverem capacidade de protestar por aquele preço. Ou simplesmente quando os ofertantes estiverem muito coladinhos com o custo marginal deles. Ou seja, eles forem extremamente elásticos. Ou seja, quando os ofertantes estão muito perto do custo marginal deles, se qualquer variação de preço, o que vai acontecer com eles? Eles vão parar de ofertar. Porque uma variação de preço para baixo, eles vão parar de ofertar. Por quê? Porque eles vão passar a ter prejuízo. E por isso, nesse ponto, eles são extremamente elásticos. Já os consumidores muito inelásticos não conseguem protestar. Então, são os dois casos que fazem o aumento do imposto cair totalmente direto para o consumidor. Aqui, ó. O efeito também será idêntico se, ao contrário, a demanda dos consumidores for perfeitamente elástica e a curva de oferta dos produtores perfeitamente inelástica. Foi o que eu falei agora. O que acontece? Quando é perfeitamente inelástico a oferta dos produtores, o que vai acontecer? Eles conseguem se sujeitar a muitos preços, muitas variações de preço. Provavelmente a estrutura de custos dele, o custo marginal deles é muito baixo. Então eles conseguem digerir, eles conseguem aceitar vários preços, inclusive os preços muito baixos. Isso é ser inelástico para o produtor. Já para os consumidores, quando eles são perfeitamente elásticos, desculpa, o que vai acontecer? Eles vão protestar de forma muito radical a mudança de preço. Se aumentar o preço, eles vão parar de consumir. Então, nesse caso, os consumidores irão pagar 10 pela calça e os produtores ficarão apenas com 9. É o que vai acontecer. De 10, o preço de 10 passa para 9, porque o consumidor é muito rebelde. Ele olha para aquele preço, olha para aquele imposto e não consegue aceitar nenhuma variação. Então, o
o ofertante, por ter um custo muito maleável, ele vai ter que absorver tudo. Em qualquer outro caso, a maneira como o imposto será aplicado produzirá efeitos diversos, que poderão ser calculados conhecendo as elasticidades da demanda e da oferta de mercado. Poderemos citar como exemplo curvas de oferta e demanda lineares. Então o que acontece? Eles pegam um exemplo de curvas lineares para poder fazer vocês entenderem. Ele pega essa continha aqui e ele simplesmente coloca, ó, preço da demanda, se for em relação à quantidade, vai ser PS mais T. Preço da oferta mais T. E o preço da demanda vai ser o preço da oferta mais T, vezes 1 mais Tzinho, quando for aquele ad valorem, que é aquele sobre o valor, e não sobre a quantidade. Ele faz a conta dos dois casos. O que ele faz aqui? Ele escreve a curva de demanda já com imposto ad valorem e igual a curva de oferta. Então, o resultado dessa conta, você isola o preço aqui e vai dar esse resultado aqui. Para o imposto ad valorem, desculpa, esse aqui não é 1 mais T, esse aqui é sobre a quantidade, tá vendo? B é sobre a quantidade, esse daqui é o imposto sobre a quantidade. Esse aqui que é o ad valorem, se lembra que é a taxa. 1 mais o T é aquele número decimal que representa a porcentagem, que está com a minha mãozinha aqui em cima. Então o que vai acontecer? O ad valorem, o preço de oferta será. Então ele simplesmente reescreveu aqui, onde tinha a parte do preço de demanda, ele escreveu aqui essa expressão. Agora ele vai isolar o preço da oferta. Tá aqui, ó. Deu esse valor. Flagrantemente eles são diferentes. Vocês conseguem ver. Vou mexer com a seta aqui para vocês visualizarem. Esse número aqui é muito diferente desse aqui. É isso que ele está falando. Por causa de ofertas e demandas lineares, ele já provou que é diferente. Então, se é falso para um, você não pode afirmar que aquilo é verdadeiro. Então, a partir da comparação entre os resultados acima, podemos concluir que os resultados econômicos podem variar de acordo com o tipo de imposto adotado. Então, gente, acabou. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar no vídeo. E se esses vídeos estão te ajudando, eu peço por favor que se inscrevam no canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, porque com o meu projeto eu vou procurar estar sempre evoluindo, postando cada vez mais vídeos e melhorando aí na forma de explicar para vocês. E aumentando também o nível de conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, sempre querendo ajudar vocês. Então, tchau, tchau, gente, até a próxima. Obrigado pela audiência.